Mentes Vencedoras, apresentado pelo psicólogo Miura, o podcast de entrevistas inspiradoras que retrata a trajetória dos campeões, o quanto a inteligência emocional, os fatores psicológicos afetam nos resultados, mostrando que o desenvolvimento psicológico é treinado para se atingir a excelência profissional. Bom dia, Brasil! Boa noite, Japão! Aqui é o psicólogo Miura pela TV Altiora, programa Mentes Vencedoras. E hoje vamos mostrar a segunda parte da entrevista com o psicólogo José Aníbal. Uma curiosidade, eu tive a formação juntamente com ele na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, a PUC São Paulo. Temos muitas ideias que a gente compartilha, mas principalmente temos opiniões também que se contrapõe para uma grande construção de ciências do esporte, para que a gente possa mostrar o quanto a psicologia do esporte pode colaborar, seja com os atletas, seja com a comissão técnica, mas principalmente essa mentalidade de vencedor para que a gente chegue aos objetivos e seja campeão. Vamos acompanhar então a entrevista com José Aníbal. Sim. Porque eu pego Oswaldo de Oliveira depois de Mundial do Corinthians, depois de uma série de... Agora vamos dizer, quantos anos Oswaldo de Oliveira foi auxiliar, que teve esse tempo para poder observar, né? Eu acho que essa é Então eu acho que o auxiliar, né, que a gente vai debater bastante, é extremamente importante que ele consegue ver tudo, que muitas vezes o técnico não consegue e não dá conta, né? E daí, aprendendo essas coisas, entendendo, começa a perceber que também é importante que o treinador seja alguém a ser cuidado. E não, ele tem problemas. Não é nesse sentido. O cara tem que decidir, né, muita coisa e cansa. E o ponto que eu queria chegar, que fazer relação com o que a gente estava conversando do atleta, é que é uma equação simples. Você quer o resultado. O que gera o resultado? As pessoas que trabalham ali. Certo. Então, precisa extrair o melhor delas, certo? Para que gere um melhor resultado. É uma equação, é quase matemática, né? E como que você extrai o melhor das pessoas se elas não estão em boas condições, não estão gozando de plena saúde, não estão sendo cuidadas? Então, esse tipo de trabalho, a gente escuta muito de, passa a mão na cabeça. Não, esse tipo de trabalho é o que aproxima do resultado. Certo. E é óbvio que você tem que entender o contexto. Eu não posso fazer uma proposta e dizer assim, olha, fulano de tal, ele não está legal, precisamos de alguns meses de reflexão. O cara fala, mas o campeonato acaba em 2. Sim. Como você precisa de meses de reflexão? Né? Dando um extremo. Agora, dentro dessa condição e desse recorte, como que a gente trabalha? Como que a gente atua? Às vezes, eu pego atletas de base que trazem a seguinte condição. Porra, eu fui pro banco, cara. Puto. Tá bom. Primeira coisa que eu falo, bom você tá bravo. Porque atleta de alto nível que vai pro banco e fica feliz... Aceita, né? Não sei se eu queria ter no meu time. Perfeito. A pensar, né? Agora, você parou para pensar o porquê? Não parou. Sim. E daí assim, o que aconteceu? Porque às vezes tem um cara que é muito melhor. Diversas variáveis, né? Às vezes eu não estou me dedicando como eu deveria. Às vezes o treinador tem uma visão que não corresponde com a realidade. Né? Às vezes tem uma escolha. Eu ouvi recentemente o seguinte, é curioso, porque era lateral que estava no banco. Era o futebol feminino. A treinadora saca a lateral, puxa uma jogadora do meio para a lateral e coloca uma meia. Certo. A lateral que estava no banco fica inconformada. Adaptação. Como que tira a lateral e não me coloca? Certo. E a pergunta que eu fiz para ela foi o seguinte, você sabe por que ela fez isso? Não, mas se tira uma lateral, quem tem que entrar sou eu. Falei, você já parou para pensar que ela talvez não precisasse de uma lateral? Perfeito. Que ela precisasse de uma meia. E para tirar lateral por lateral, tirar meia, elas são 2 substituições. E ela entende que tem uma jogadora que está em campo, que pode fazer essa função, a lateral não vinha bem, porque ela quer abrir uma vaga no meio para colocar a meia. Esse é o objetivo dela. Então é uma organização tática que a reflexão, você pode não gostar, é justo, mas entenda o motivo. Se você pega a goleira, bota de centroavante, pega o extremo, bota de zagueiro, você fala, peraí, o que ela está fazendo? Mas em alguns momentos é importante entender. Então, esse processo reflexivo, ele é fundamental para que a gente vá evoluindo.
O que significa? Extrair o melhor de cada um, poder potencializar para gerar resultado. E o treinador, a treinadora tem que fazer tudo isso. Precisa ser cuidado, cara. José, agora eu vou te pegar. Você deu uma aula tática aqui. E assim, o psicólogo tendo essa experiência, tendo essa visão de campo, né? É necessário para poder debater com o atleta, porque você fala de um conhecimento muito específico que é o futebol ali. Então, vamos dizer que você, como psicólogo do esporte, no futebol, não tem entendimento sobre o jogo de futebol, como é que você debateria esse assunto? Porque tenho mais assuntos, porque essa é a grande discussão. O que é ser o psicólogo do esporte? Né? Qual é a ação dele, a atuação dele, até onde vai, até onde não vai? Né? E essa área é do psicólogo? Qual é a área do psicólogo? Ah, não, essa área é do auxiliar técnico. O psicólogo é um auxiliar técnico? Ou ele necessita ter essa visão? Vamos debater, porque diretores, eu também estou no Audax hoje, e a gente debate muito sobre a psicologia, qual é a atuação, onde posiciono a minha visão ou a minha atuação que sempre foi, né? Sempre pertenci à comissão técnica, eu sou um membro da comissão, né? Onde hoje o Palmeiras coloca, porém tem, que eu saiba, psicólogos também na área técnica, mas ali está um outro departamento que é saúde e performance, né? E aí eu não sei qual é o conceito. Achei um clube que está perto onde eu resido, que é o Esfera, um clube novo, que vai começar a mostrar muitos resultados, mas os profissionais que estão lá são profissionais renomados, já estão há muito tempo no mercado. Eu não li o nome da psicóloga, tem uma psicóloga que ela é responsável por um grande desenvolvimento humano. Ela é formada na PUC São Paulo também. É muito bonito ver lá como é o conceito dele sobre desenvolvimento humano mesmo dentro do futebol, né? Então, o que é ser esse psicólogo do esporte aí no futebol especificamente? Tá. Eu acho o seguinte, Miura, respondendo algumas perguntas. É importante que você tenha o conhecimento do jogo, da modalidade que você pratica. Veja, eu tenho feito um outro tipo de trabalho que não é com psicologia do esporte, com treinadores de tênis de mesa. E eu jogava, na minha época, ping-pong, né? Tênis de mesa, recreativamente. Certo. O mais perto que eu cheguei foi isso. Eu fui a um evento grande, a um campeonato brasileiro de 4 dias, e fiz uma imersão lá para entender como é que funciona. Eu não preciso dominar técnica, saber jogar, mas eu preciso entender a lógica daquilo. Porque senão o treinador vira para mim e fala, quando eu peço tempo para falar com o meu atleta, aí tempo para falar com o atleta? Aonde que acontece isso? Sim. Né? E tem uma questão de comunicação que é essencial nessa relação, que o psicólogo pode também contribuir. Certo. Como que é a tua comunicação com ele? Por exemplo, tem treinador que é diretivo. Miura, faz assim, assim, assim. Tem treinador que vira e fala o seguinte, Miura, o que você está sentindo lá? Perfeito. Aonde que você está vendo o ponto falho do adversário? Então, explora esse. Então, lembra aquela jogada que você faz? Lembra aquele golpe? Pode usar, porque nessa condição encaixa, né? Mas eu te ouvi antes. Certo. Então, como que se estabelece isso? Eu preciso entender que isso é possível. Por exemplo, no tênis, você não pode ficar falando com o atleta. São então, outros sinais. é uma outra forma, tá. Né? E esse é um ponto. Então, conhecer. Segundo, é importante você saber o limite também. O que dá o limite? O que foi combinado. Tá. Então, por exemplo, o treinador vira e fala, Permite, olha, né? eu quero que você fique dentro do campo, inclusive trabalhando e me auxiliando em tais situações. Perfeito. Pô, eu me sinto confortável em fazer isso? Me sinto, beleza, vou lá. Mas saber que você não é, por exemplo, o auxiliar do treinador, se tua função é ser psicólogo. Sim. Certo? Sim. Você pode, como psicólogo do esporte, por exemplo, um ex-atleta que fez psicologia, trabalha como psicólogo do esporte. Cruzou, foi treinado por um treinador de futebol que o convidou. Cara, eu quero que você seja meu auxiliar, só que como você tem conhecimento de psicologia, você vai me ajudar com isso também. Sim. É uma outra condição. Perfeito. Agora, entenda o seguinte, eu conheço do futebol, joguei de maneira amadora, mas conheço da dinâmica do jogo. Que ajuda, só quis comentar Exato, ajuda.
E ajuda muito. Por exemplo, quando traz uma questão de, pô, o cara não tá com a perna amarrada. O que é perna amarrada? Pô, o cara tá pesadão. O que é pesadão? O que isso impacta? É importante entender, né? Eu entendo que o papel do psicólogo e da psicóloga do esporte e a função, ela precisa ser na beira do campo. Acho que você pode ter um departamento que atenda como um modelo mais clínico. Isso aí é escolha do clube. Mas entendo que para ser efetiva a psicologia do esporte, ela precisa estar na beira do campo. O que quer dizer isso? Acompanhando o treino, acompanhando o jogo, participando de vestiário, participando de reunião de planejamento, como um membro da comissão técnica. Por quê? Porque são muitos fatores nesse arranjo, né? Então, por exemplo, aderência ao treinamento. Esse é um ponto que o psicólogo pode trabalhar, que a psicóloga pode trabalhar. Agora, como que faz aderência ao treinamento? Se o treinador é um brucutu que nem escuta jogador. Eu preciso chegar nesse cara e falar, cara, tudo bem, eu não quero que você vire um monge, mas você está afastando cada vez mais os caras. Você já reparou que os caras nunca te perguntam nada? Sim. E às vezes eles não entendem, cara. E como é que ele vai executar o que ele não entendeu? Então, esse é uma aproximação. Claro que eu estou simplificando aqui, né? Pô, eu queria falar com você sobre análise de desempenho, que vai cruzar essas informações comportamentais de atletas, né? Mas um tema, porque depois queria finalizar com o Corinthians mesmo, assim, porque para nós aqui de São Paulo, né, seja o Corinthians ou o Palmeiras, é muito legal falar, porque a gente tem muito torcedor e as pessoas gostam muito de saber, e o torcedor não tem acesso a tanto conhecimento, porque o torcedor quer ver seu time bem, seu time disputando títulos, né? E nem sempre acontece porque não tem esse conhecimento sobre como está essa cultura que a gente está falando, que envolve toda essa estrutura, como está sendo, né, desenvolvido e utilizado o recurso que o clube tem, né, para fazer um bom trabalho. Zé, uma coisa, depois me fale de Corinthians, o vestiário muito importante para o psicólogo, na sua opinião? Para mim é um termômetro ali, seja antes de começar o jogo, seja no intervalo, seja conforme o resultado depois, porque você começa a identificar coisas e você sabe o histórico desse atleta, o histórico do técnico, né? Como é que uma psicóloga estar numa modalidade masculina ou o inverso, né? Como é que o psicólogo está numa modalidade feminina e perder esse acesso, talvez, de vestiário? Uhum. O vestiário ele é fundamental, né? Concordo contigo. São os momentos em que, além de toda a preparação, a gente tem algum ajuste para fazer, numa observação de uma tensão exagerada, de um vestiário mais calado, por algum motivo que não seja comum. Então, é termômetro mesmo. No intervalo, é possível algum ajuste, alguma orientação em atletas especificamente, e pós também. E, às vezes, a gente pensa muito no pós quando perde, né? Eu presenciei num clube que eu passei, após uma vitória épica, uma questão que era extremamente importante. Teve um atleta que ficou de cara fechada. Era um negócio... Sim. Assim, a gente precisava reverter um resultado de 2 gols de diferença e a gente reverteu com 3 no tempo normal. A nossa expectativa era reverter por 2 e ir para pênaltis. Revertemos por 3 e conseguimos classificar, né? Campeonato Brasileiro. E nesse dia, um atleta em especial... Assim, o vestiário era uma baderna de comemoração. Alegria, né? E esse cara de cara fechada. E daí, naquele momento, você olha, tudo bem, deixa passar. No dia seguinte, a minha primeira ação. Vem cá. O que aconteceu, cara? A gente conseguiu um negócio épico, meu. Time forte, o adversário. Como assim, né? Para poder entender. Então, vestiário, para mim, é fundamental. Só que tem uma questão que é muito importante, que eu aprendi no início da carreira. A gente só entra depois de convidado. E entrar, que eu estou falando, não é estar presente no vestiário, é estar presente nas ações. Faz roda, fecha, reza. Então, o grupo precisa te chamar, o grupo de atletas. Ser convidado, que eu estou dizendo, é isso. Entendi. Né? Ele precisa ter... Zé, vem cá, Miura. Você faz parte. Você faz parte.
Às vezes nem fala. Ô, cadê? Não, chega aí, vem cá todo mundo. Né? E daí... Vou contar minha experiência profissional, né? Eu não sou presente, atuante, e na roda eu não entro. Estou do lado de fora da roda junto até, mas não dentro. Mas é uma questão minha, assim, porque como se posiciona da permissão. Eu acho que aquele momento é deles mesmo. Porque o cara que entra no campo, só ele consegue ser responsável pelo resultado. Como psicólogo, não consigo ser em nenhum momento ali, mesmo que a gente faça um ajuste, uma regulagem e tal. Mas eu acho que é posição de cada um, acho que não tem uma questão de o que é certo, o que é errado. Eu concordo contigo. É que daí, como é o dele, quando ele chama... Ele quer que você esteja. Ele quer que eu esteja ali. Eu entendo. E daí é por isso. Mas, enfim, sutilezas, né? E do masculino e do feminino, eu tive a oportunidade de trabalhar com uma equipe feminina. Certo. Durante o Campeonato Brasileiro no Atlético Paranaense. Tá. Aí é o seguinte, é o respeito e o acordo que tem com elas. Certo. Eu não ficava o tempo inteiro. Então, o início de se trocarem, eu tô fora. Sim. Aí liberou, tá todo mundo... E antes de entrar sempre, tá todo mundo trocado. Posso entrar? Pode. Claro que fica brincadeira. Sim. Não, Zé, não entra que tá todo mundo. E tá todo mundo, todas elas trocadas, e eu fico do lado de fora lá, esperando, elas dando risada dentro, Sim. essas coisas. Mas isso é legal, faz parte. Aí depois, você participa do vestiário, tá dentro, vivenciando tudo, aquilo que tem e tal. Termina, vai tomar banho, alguma coisa do lado de fora, faz o fechamento, né? Sim. E do lado de fora. Em alguns momentos, que daí vai sendo construído, por isso que precisa estar na beira do campo e no dia a dia, né? Sim. Vai sendo construído todo processo. dia. Zé, a gente quer falar só entre nós, porque isso é para mim, Sim. isso é para a comissão, Sim. isso é para todo mundo. Mas em relação a homem no vestiário feminino, mulher no vestiário masculino, acordo. Porque assim, é a aceitação. Eu quero que esse profissional ou que essa profissional esteja aqui. Então, eu dou um jeito de estar. E daí, eu já presenciei com mulheres, né? Assim, pessoal, peraí. Bota a camisa aí. Bota o short, bota a camisa, que a fulana vem aqui, ela precisa falar com a gente. Os caras entre eles, né? Se troca, vem, fala, beleza, vai tomar banho, sai. Certo. Então, por que eu estou dando esse exemplo? Porque daí eu quero contar com essa profissional. Eu quero contar com esse profissional. Então, eu dou um jeito disso acontecer. Né? Tá. Eu cuido do espaço. Tudo se adapta, é isso que a gente está falando ali, né? Quando digo isso, essa questão é porque se você não tem essa restrição, supostamente, né, de não se sentir à vontade, aquele atleta que se prepara, porque a gente analisa qualquer comportamento, né, Zé? Todos, na verdade. Então, assim, você já sabe como aquele atleta tá naquele dia, conforme tá se preparando, arrumando a chuteira e tal. Como você falou, tem um cara que é mais expansivo, então, naturalmente, ele vai ser aquele que é mais concentrado. Então, a gente já sabe, e naquele dia, no vestiário, você identificar algo diferente daquilo, né? Seja se trocando, se preparando, ou no intervalo, ou os caras debatendo, discutindo, enfim. Todas essas informações são importantes para nós, para o desenvolvimento, né, da equipe, né, para os resultados chegarem, aparecerem. Né? E aí, Corinthians, então, para a gente poder falar, uma massa grande, porque nós temos uma relação muito direta, muitas vezes, com o torcedor, né? Tanto que eu, até hoje, não desvinculo minha imagem do São Paulo Futebol Clube, todos identificam isso, mesmo que eu trabalhe em outros clubes, né? Porque cria-se uma identidade, né? Quando você falou, mas eu não trabalhei só no Corinthians, né? Mas são clubes muito grandes, é difícil você não ser vinculado a isso, e a torcida, ela te abraça, né? E você parece que pertence a eles. Essa experiência no Corinthians, ela foi muito importante, muito legal para mim, assim. Porque eu vivenciei alguns momentos que eu acho que são únicos, né? Por exemplo, eu participei de 2 Taças São Paulo com o Corinthians. 2019 no começo e 2020, né? A pandemia veio em março. A Copa é janeiro, então, Sim. 19 e 20, né? E uma em Itu, que é mais perto de São Paulo, mas a segunda em Franca, que é mais distante.
Então, jogando no estádio da Francana, capacidade para 10 mil pessoas, o primeiro jogo da primeira fase, o estádio lotado. E gente de fora. Um jogo contra, eu acho que era contra o Retrô, aquele time de Pernambuco, né? Sim. Então, que não é um time, por exemplo, você começa contra o time da casa, contra a Francana, você fala, encheu, porque é o time da casa. Mas 10 mil pessoas no estádio, sim, lotado. Todos né? Jogos. Nessas mesmas Taças São Paulo, chegamos à semifinal nas duas. A semifinal em Barueri. Acho que foi de 2019, se eu não me engano. Contra o Vasco. Lotado de gente, né? 15 minutos de jogo, 2-0 para o Vasco. O Vasco foi campeão. E eu fiquei impressionado porque, assim, a torcida cantando o tempo inteiro, tomou o primeiro gol, aumentou o volume, tomou o segundo gol, mudou o canto, né? A sinergia com os jogadores é fora do normal. E nessa brincadeira, essa semifinal foi para os pênaltis, cara. O Corinthians empatou em 2-2, tomou uma pressão, teve pênalti no jogo que o goleiro pegou. O goleiro do Corinthians pegou. Eu e daí perdemos nos pênaltis, né? Mas por que eu conto isso? Porque eu acho que é diferente, cara. Sim. E assim, eu trabalhei em grandes clubes, cara. O Palmeiras, não tenho como falar muito porque foi pouco tempo. Mas trabalhei em grandes clubes. Por exemplo, o Bahia é um clube de massa, só que eu trabalhei na pandemia. Sim. Em 2020. Então, eu acho que eu peguei, se eu não me engano, um jogo com torcida, mais numa abertura que teve. Eu nem tenho certeza disso. Em 2020, acho que não teve torcida. Então, era até estranho. De março para frente, fechou tudo. Era até estranho você ir aos jogos. Por exemplo, chegar na Fonte Nova ali... E quantos testes a gente fazia, hein? De Covid, né? Eram acho que 2 por semana, né? 2 por semana. 2 por semana. Mas assim, o Corinthians, ele traz isso de especial, né? Que para quem é de São Paulo, conhece. E o que eu acho importante dizer é que, assim, não é no sentido de, é melhor, é pior, não. Mas é única, é específico, é diferente, tem uma sinergia com o time em campo. Conviver com atletas de base que estavam há muito tempo lá é muito interessante. Por exemplo, eles perguntam, né? Hoje, você tem alguns... Não quero falar os nomes aqui para não esquecer de ninguém, mas tem muita gente da base que eu tive a oportunidade de trabalhar que hoje está no profissional. Sim. E daí as pessoas perguntam, cara, mas esse cara não sente. Parece que ele não sente, né? Os caras no Sub-13, no Sub-11, eles jogam derby. Já viveram tudo com isso. 5 mil pessoas assistindo. Sim. Com 10 mil pessoas, 8 mil pessoas, dependendo do estádio. Dependendo de onde está sendo. O garoto com 13 anos passa por isso. Ele chega com 18 no profissional, ele tem 5 anos de pressão e desde uma idade que ele não tem estrutura emocional para lidar. Sim. E não porque ele é... Não, ele não tem porque ele não tem. Porque o adolescente de 13 anos não tem base emocional para lidar com o cara gritando na orelha dele. Sim. Tá certo? Aí ele chega e pega a arena lotada, 40 mil pessoas, né? Porra! É a casa dele. Campinho, gramado, bonitinho, não dele. Precisou viajar pelo interior, pegar aqueles campos esburacados, né? Jogar com um tornozelo desse tamanho, porque no meio tempo você torceu no buraco. Sim. O cara joga, né? Então, acho que tem essas características que fazem... Eu gostei muito de trabalhar lá, fora das pessoas que eu conheci. A um clube, me agrada muito essa ideia de clube do povo, clube da galera, da massa, né? Eu tive a oportunidade de fazer uma consultoria no Inter, também de Porto Alegre. O Inter, pela tradição lá, ele é chamado Clube do Povo, que também dessa massa, que é bastante particular. Mas o Corinthians, de fato, tem essa característica que faz do profissional que atua lá, atuar com gosto, né? Com vontade de falar, cara, minha responsabilidade é grande de fazer o meu melhor aqui, porque tem uma massa aí que está vivendo isso o tempo todo, né? Boa, Zé. Vou agradecer aí a presença, falar tantas coisas importantes, teria muito mais, mas quero também, para finalizar, que sempre fui perguntado em todos os clubes, né? Perguntar a você, qual é o perfil de vencedor? No sentido, o que a gente pode falar um pouquinho sobre...
uma característica de um vencedor dentro do futebol, dentro, né, de todas essas equipes campeãs que você passou? Legal. Cara, eu vou te falar o seguinte. Eu escuto muito a ideia de mentalidade vencedora, de mente vencedora, do método vencedor, né? E eu acho que não tem algo que fala assim, olha, se você aplicar isso, Sim. esse é o método vencedor. A mentalidade vencedora é aquela que pensa positivo. Eu não acho que é abstrato, ao meu ver. O que é uma mente vencedora? E daí eu vou usar algumas coisas que eu falei aqui. A primeira, eu vou usar a frase do Bernardinho. Se você tem claro que a tua vontade de se preparar é maior que a tua vontade de vencer. Então, isso você já começa a estruturar uma base de alguém que é vencedor. Certo. E tem um raciocínio, que daí eu vou trazer aqui, procurar sintetizar, que daí, a partir dele, todas as ações que tiverem em consonância com esse raciocínio, a meu ver, te aproxima da vitória. E o raciocínio é o seguinte, o resultado, e eu falei aqui, ele como uma variável que depende de muita coisa, ele é o teu fim. Ele é aonde você chega. E se você joga teu pensamento, tua emoção, teu sentimento, todo o teu esforço nele, por mais estranho que pareça, você se distancia dele. Porque você está com toda a tua energia, teu pensamento, tua emoção e teu trabalho focado aonde você quer chegar. E você não trabalha o como você vai chegar lá. O como você chega lá é o rendimento. São as suas ações. É tudo aquilo que você controla. E ao fazer isso, você descobre os teus potenciais, mas descobre também as tuas limitações. Para que você possa trabalhá-las, desenvolvê-las, poder fazer com que aquilo se torne um potencial e potencializar ainda mais tua qualidade positiva. Se você foca nisso e tem esse raciocínio de cuidar do teu rendimento, daquilo que você faz, dos motivos do teu erro, do teu acerto, o que você precisa desenvolver na tua posição, naquilo que você precisa fazer para evoluir e melhorar, eu entendo que você se aproxima de um resultado. Eu entendo que o arranjo disso tudo é o que faz uma mente vencedora, uma mentalidade vencedora. Trabalho duro, mas olhando para você, para o caminho que te leva ao resultado. Quando você fica com o teu foco só lá, isso não vai te trazer benefícios. Porque você não vai para uma viagem só pensando no destino, né? Como é que você vai para lá? Eu tive a oportunidade, por exemplo, de ir para o Japão. Gostei pra caramba. Mas peraí, não dá para ficar indo para lá toda hora. Isso demanda um custo, energia, dinheiro, é tempo, é longe. Mas espera aí, se eu fizer um planejamento de cada ação, de como que eu junto dinheiro, de como que eu vou, o que eu vou fazer, o que eu quero ver lá, eu vou vivendo esse momento. Sim. E me aproximo do destino. Né? Eu entendo que uma mentalidade vencedora ela é composta de muito trabalho e de um foco naquilo que a gente pode produzir, porque isso te leva ao resultado. Sim. Entendi qual a sua frase, é isso que você traz, né? Toda essa preparação para você ser um vencedor. A importância do processo, você traz aí. Muito isso, né? E a gente tem que começar a olhar mais para isso, até porque quando a gente fala, né, um dirigente fala que o futebol não tem lógica, né? No sentido, não, melhor tudo desorganizado, porque aí a gente também não tem controle, né, do resultado, né? Melhor para quem, né? E aí eu entendo, não, tem uma lógica, a ciência está trazendo essa lógica, né? Mas tem muitas variáveis que pode não permitir você chegar em alguns resultados que você traçou, mas você vai chegar em outros resultados, né? E você consegue ter realmente um bom rendimento, porque a gente vê a Europa, os clubes, conforme a sua preparação que você fala, que começa desde a contratação e perfil desses atletas, né? A composição da equipe, né? Eles já mais ou menos sabem aonde vão chegar na tabela. Isso é incrível, né? Eles já sabem quem disputa o primeiro e segundo lugar, quais são os clubes, quem disputa o terceiro e quarto, quem disputa do quinto ao oitavo e assim por diante. Acho interessantíssimo. E qualquer ajuste nisso é uma superação que aconteceu. Miura, eu vejo muito isso, cara. E hoje intensificado muito pelas mídias, pelas redes sociais. O resultado tem que ser rápido.
Cara, tem resultado que não dá para ser rápido. Vamos não tem como, nascer em um mês. Né? Não tem como. Vai dar problema. Sim. Né? Nascem bebês prematuros? Nascem. Que normalmente tem a maior probabilidade de algum problema respiratório. Por quê? Porque o organismo não está totalmente formado. Não está preparado, eu acho. Então, essa coisa, no esporte de alto nível, tem muito essa... Não é nem lógica, é ilógico, né? Sim. Não, precisa do resultado. Sim. A gente precisa fazer, e daí não, faz... Pô, o trabalho da psicologia do esporte, ele pede por um tempo porque é aprendizado. E eu costumo dizer sempre o seguinte, você consegue preparar fisicamente um atleta em 15 dias? Não. Então, por que o aspecto psicológico você fala, tenha o olho do tigre, e você acha que essa tua fala fez com que o atleta jogasse bem? Qual é a lógica disso? Né? E daí banaliza, e as pessoas querem um resultado rápido. Se andar no caco de vidro, ele vai ser campeão? Então anda. Peraí, velho, se andar no caco de vidro, você pode fazer um rombo na sola do pé dele e ele não jogar o campeonato. Rompeu o tendão. Rompeu o tendão. E daí, porque alguém falou isso para você... Pisa na brasa. Ah, mas a ciência está atrapalhando o esporte. Atrapalhando quem? Por isso que eu fiz a brincadeira. Eu falei, é melhor para quem? Sim. Porque pensa o seguinte... Um trabalho estruturado de formação que vai preparar os atletas a chegarem na equipe principal. Sub-15, 17 e 20, beleza? E vai chegar e alimentar a tua equipe principal. Sim. Um trabalho, método, científico, estruturado em todas as áreas. Vai aumentar a tua probabilidade de alimentar lá, certo? Certo. Se você tem um dirigente que quer negociar jogador, você acha que ele vai permitir isso? Não. É isso. Sim. Então, bom para quem? Sim. Né? Para o clube, agora, o clube tem que esperar 6, 8 anos. Mas para quem nunca fez, é muito esperar 8 anos. Sim. 15 para 20, são 5 anos. O cara com 15 aqui, que está com 19 e 20 que pode jogar no profissional, é muito esperar 5 para quem nunca fez? Então, a quem que favorece, a quem beneficia. Eu acredito que essa equação é a solução de muitos clubes no Brasil, que tem dificuldade financeira, que vou revelar, não sei se você vai revelar e vender por milhões, mas você vai ter uma equipe competitiva. Uma equipe competitiva você está em evidência. Sendo em evidência, atrai patrocinador. Atraindo patrocinador, você atrai dinheiro. Atraindo dinheiro bem utilizado, você se fortalece. Você fica 10, 15 anos fazendo esse jogo e depois você começa a voar sozinho. Só que daí precisa querer fazer, né? Possibilidade tem. É um processo, como você fala, uma coisa ligada à outra. Zé, muito obrigado, então, poder estar participando aí do Mentes Vencedoras, muito conteúdo, imagina os cortes, vai ter muito corte aí, mas foi uma experiência incrível, porque a gente quer colaborar com as ciências do esporte, poder mostrar um pouquinho sobre como é que funciona, né, o trabalho profissionalmente, como se prepara esses atletas aí de alta performance, de destaque, e aí você vê que depende de muitos fatores, de muitos profissionais. Valeu, Zé, obrigado então. Valeu, Miura, eu que agradeço a oportunidade, sempre que precisar, à tua disposição. Acompanhamos então essa entrevista com o psicólogo José Aníbal e mostrou muito sobre a colaboração da psicologia do esporte nos clubes, principalmente ali na preparação dos atletas, aquele momento do vestiário, né, onde está ali o termômetro emocional dos atletas e todo esse acompanhamento durante o jogo, pós-jogo, enfim. Essa é a psicologia do esporte que pode tratar e colaborar muito aos resultados e ao sucesso. E no dia 12 de setembro, na terça-feira, meio-dia, programa Mentes Vencedoras entrevistando o Júlio César Bonfim. Foi goleiro do Corinthians, foi treinador de goleiros do Corinthians e ele ainda está atuando profissionalmente. Ele vai contar como é a preparação do goleiro, como é a mente do goleiro e como fazer esse goleiro ser um grande vencedor. Então, terça-feira, aguardamos vocês, meio-dia, TV Altiora, programa Mentes Vencedoras.